Bem-vindos a mais uma aulinha de drenagem praial, mais uma videoaula de erosão e proteção costeira. Vamos continuar falando sobre drenagem praial, hoje vamos falar sobre o método propriamente dito. Então vamos falar um pouquinho sobre o histórico, como é que surgiu isso, tá? Esse método ele foi desenvolvido por acaso, tá? Lá na Dinamarca, na década de 80, um centro de pesquisa, que eu não vou nem tentar falar o nome, ele é um centro de aquacultura, tá? E eles têm tanques de água salgada, assim como a EMA também tem tanques de água salgada, tá? Eles precisam de uma vazão para alimentar esses tanques de água salgada de 400 metros cúbicos de água por hora. Então, lá na década de 80, eles estavam tentando resolver um problema, porque a água offshore na frente ali, imediatamente na frente do centro de pesquisa, ela estava contaminada. A água estava suja. Não dava para usar essa água nos tanques deles. E aí, esses caras aqui sugeriram usar areia da praia para filtrar a água. Faz sentido, né? Um filtro de areia. Então, o que eles fizeram? Eles fizeram poços na beira da praia, né? E puxavam a água desses poços, que esses poços eles puxavam essa água que era infiltrada da água do mar, né? E a areia acabava filtrando. E aí os testes com poços funcionaram, só que para alcançar a vazão que eles precisavam de muitos poços. Então eles resolveram testar drenos na horizontal. Tá? E aí eles colocaram lá em setembro de 81, eles instalaram drenos na face da praia, tá? Então canos de PVC na horizontal, enterrados na face da praia, uma bomba elétrica para puxar a água da face da praia, que a água passasse pela areia para ser filtrada, para ser levada para os tanques. E em setembro, eles funcionou bem e tinha uma vazão de 460 metros cúbicos por hora. Eles precisavam de 400, alcançou o objetivo, foi ótimo. Só que aí, em março do ano seguinte, tiveram uma redução de 60% do fluxo da água drenada. Os drenos funcionavam muito bem, só que aí tinha acontecido o quê? Uma acreção na região dos drenos, de 20 a 30 metros, né? Tanto que começou, porque não era um lugar que tinha erosão, aí começou a ter areia seca, começou a invadir as ruas, né? E aí foram construídas cercas para segurar essa areia, e aí começou a crescer duna, começou a acumular areia naquele lugar. Né? Aí essa areia até, inclusive, depois foi removida para engordar praias da região. Né? Aí, no meio do ano seguinte, né, em junho de 82, eles colocaram outro dreno na face da praia. Por que parou de reduzir o fluxo de água? Porque a praia cresceu e os drenos eles ficaram longe da face da praia. Então, em junho, eles colocaram outro dreno mais perto da face da praia. E aí teve mais acreção. Né? Então, aqui como era antes e aqui como ficou depois. O muro está lá atrás, olha só. Eles foram avançando com os drenos. Olha como a praia ficou muito mais intermediária, com a pendente muito mais íngreme. Eles foram avançando com os drenos para perseguir a face da praia que estava avançando. Né? Então, e aí foi que eles entenderam que eles tinham criado um método para fazer engorde para fazer a acreção de praia, na verdade, né? Então, o que é esse método? Ele consiste em estabilizar a largura da praia através do rebaixamento do lençol freático, por meio de um sistema de drenagem de subsuperfície. Tá? Então, eles chamam, esse método ele foi patenteado, inclusive, chama Beach Management System. Ele foi desenvolvido lá na Dinamarca, foi patenteado no mundo todo, né? Então, consiste o quê? De tubos coletores, tubos de PVC, paralelos à linha de costa, eu vou mostrar esqueminhas agora para vocês, entre a linha de maré alta e de maré baixa,
para ficar ali no intermareal mesmo, para poder puxar essa água para baixo e para ser aonde o swash vai acontecer, né, na face da praia. Eles são enterrados aproximadamente 2 metros abaixo da interface sedimentar, tá? E a água coletada, ela é levada para um poço, retirada por uma bomba, né? E aí você faz o que você quiser com essa água. Ou você manda de volta para o mar, ou você usa em tanques de aquacultura, ou você coloca em piscina de água salgada, ou você despeja se você tiver um estuário, alguma coisa perto, você pode jogar nesse lugar. Joga aonde você quiser a água, tá? Então, como é que funciona? Aqui é uma vista em planta, tá? De cima. Então, a gente tem aqui, olha só, o mar. Deixa eu pegar uma canetinha, um azulzinho, vou desenhar o mar aqui. Ó, aqui é o mar. E aqui é a praia. E aqui é a praia, tá? Aí a gente tem aqui, ó, o dreno instalado, um canão de PVC furado, normalmente com uma mantinha, uma telinha, alguma coisa para isso não entupir tudo, para manter a areia fora do dreno, né? Ele está enterrado. E aí tem uma bomba que fica puxando a água desse dreno e manda para algum lugar, nesse caso aqui de volta para o mar. E aí aqui a gente vê um corte, tá? Um corte para a gente ver, ó. Aí aqui a gente tem a praia, é esse pintadinho, e o mar tá aqui, certo? Ó, maré alta, maré baixa. E aqui a gente tem o perfil da praia. Ó, aqui é o perfil da praia, tá? E aqui, ó, o lençol freático. Ó, o dreno aqui. Então, o que que acontece? Ó, o lençol freático. O dreno, ele fica puxando água. A água fica saindo daqui pela bomba, sendo puxada. E esse dreno, ele acaba fazendo com que o nível do lençol freático abaixe. E aí fazendo com que essa face praial aqui fique permeável, permitindo com que o backwash não leve o sedimento, fazendo com que o backwash não tenha capacidade hidráulica para levar o sedimento embora, e o sedimento do uprush fica depositado na face da praia. A gente força uma situação daquela de migração morfodinâmica para um estágio mais refletivo, para um estágio mais acressivo, tá? Que é aquela história de ficar o sedimento fica, o uprush traz o sedimento e não leva de volta, tá? A gente simula, na verdade, uma diminuição na potência do swash, que aconteceria com uma diminuição na altura de onda num sistema natural, né? Mas aqui a gente faz com que o aumento da permeabilidade da face da praia faça com que e um aumento na granulometria também a gente simula, faça com que esse swash não tenha força para levar o sedimento embora. Então, a gente diminui o nível do lençol freático, aumenta a permeabilidade e aí o sedimento fica. Tem mais esquemas. Um outro esqueminha aqui, mais 3Dzinho. Então, a gente tem aqui a praia, aqui o water table é o lençol freático, a gente tem o dreno, que faz com que o lençol freático diminua o nível e a praia fique mais. E aí, aqui, ó, uma estaçãozinha de bombeamento que leva essa água embora. E aí a gente faz com que a permeabilidade da face da praia aumente e o sedimento fique, certo? Aqui outra, a mesma coisa, olha só, o mar tá aqui em cinza, a praia, os drenos estão aqui pontilhadinhos, né? E aí a gente tem uma bomba que puxa a água desses drenos, que tem que estar instalado ali no nível do lençol freático para diminuir o nível do lençol freático e mandar essa água embora, fazendo com que aumente a permeabilidade da praia. Aqui de novo, ó, a gente tem o nível do lençol freático antes aqui é uma duna, praia, tá? Um marzinho.
o nível do lençol freático, a water table, antes da drenagem e aqui depois da drenagem. Ó. E aí a gente tem deposição na face da praia por aumento da permeabilidade. E aqui é a mesma coisa, só que uma vistinha em 3D. O nível do lençol freático, o nível do lençol freático depois, porque os canos vão sugando essa água, drenando essa água do lençol freático, fazendo com que o nível dele abaixe, aumentando a permeabilidade da face da praia. Né? Então, umas imagenzinhas aí da instalação, né, durante a maré baixa. Você está, porque a ideia é instalar ali onde tem maré, né, bem na região intermareal. Então, se instala, ó, são tubos cobertos, aqui nesse caso não é tubo de PVC, mas tubos com uma manta por fora, para que não fique tudo entupido de areia, né? E aí esses tubos são enterrados e ligados numa casa de... Olha só, os tubos são enterrados. Eles são os tubos furados, cobertos por uma manta, para proteger da areia. E aí esses tubos, eles são ligados numa bomba, uma canalização de coleta, que aí vão puxar essa água e vão diminuir o nível do lençol freático. E aí você faz o que você quiser com essa água. Nesse caso aqui, eles estão levando para uma piscina. Certo? Então, o objetivo, como vocês já perceberam, é diminuir o nível do lençol freático para aumentar a permeabilidade praial e diminuir o transporte de sedimento no backwash. Aí a gente mantém o sedimento trazido pelo uprush na face da praia. Aí aqui um exemplinho de uma instalação. Olha só, instalaram aqui. Era essa região, dá para ver aqui a imagem. 30 minutos depois da drenagem, olha só como a praia, ela estava toda, o lençol freático aflorando, olha só, toda úmida, escorrendo a água do lençol freático em toda a praia. E aí foi instalado aqui um sistema de drenagem, e aonde, isso é uma questão, ele é muito pontual, ele funciona exatamente ali no ponto onde está acontecendo ele, né? Então, onde instalou o sistema de drenagem, percebe-se que a praia ficou seca. Isso facilita muito a acreção por causa que a gente acabou de ver. Então, vantagens, tá? Não há estruturas visíveis, então não há impacto visual para o turismo, por exemplo, negativo, né? Não necessita de transporte de areia, que é uma das coisas mais caras do engorde praial, por exemplo, né? Que é o transporte de areia, tirar areia de algum lugar. Então, não tem essa função. E a areia é 100% compatível, porque a areia que fica ali, a areia que vai causar essa acreção, é a areia que está no sistema, é a própria areia da praia, né? Então, as desvantagens, né? É preciso de uma bomba elétrica, é preciso ter um sistema de bombeamento, né? Então, mas esse sistema de bombeamento, ele pode ser otimizado, né? Então, a bomba elétrica, ela só deve ser ligada quando a areia consegue secar para poder aumentar mesmo essa permeabilidade. Durante a noite e durante a maré alta, né? Então, durante o dia e durante a maré baixa, são os momentos em que se liga essa bomba elétrica. Um problema muito sério é a questão de erosões pontuais, cíclicas em tempestades, que podem, a gente sabe, né, que uma tempestade pode causar uma erosão instantânea muito forte, e esses canos podem ser desenterrados e podem ser danificados em situações de tempestade. É um sistema extremamente pontual, né? E ele não é muito eficiente em situações muito energéticas, tá? Porque às vezes, se a gente está tendo, a gente pode estar tendo, não necessariamente tempestade de desenterrar e tudo mais, mas ondas muito grandes não vai adiantar, não vai, tipo, a permeabilidade, essa perda de capacidade hidráulica pela permeabilidade não vai ser grande o suficiente se o SWOSH for muito intenso, se for muita água, tá? Então, em períodos muito energéticos, em lugares que tenham muita energia de onda, pode ser que não funcione. Tem um caso aí que a longo prazo ficou ineficiente por conta disso.
certo? Então, esse é o sistema. Na próxima aula eu vou mostrar uns exemplos para vocês, de alguns lugares que instalaram e como é que funcionou. Tá legal? Ah, e uma boa vantagem também, que eu acho que deveria estar aqui, mas não está, é a questão do custo. Ele é um sistema barato por conta de não precisar de transporte de areia, não precisar de deposição de areia, não precisar achar fonte e jazida de areia. Ele é um sistema de relativo baixo custo, tá? Quando comparado a um sistema de engorde praial, por exemplo, tá? Só que ele tem a questão também dele ir perdendo eficiência ao longo do tempo, né? Porque a face da praia vai avançando, e aí se você quer que essa praia continue a crescendo, você tem que instalar mais drenos e ir acompanhando a face da praia. Isso também é uma questão que tem que ser levada em consideração. Certo? Então, vamos ficar por aqui. Até o próximo vídeo. Não esqueçam de postar as dúvidas. Fiquem bem, até lá.